Satsang 2. Parte 2. 7 de dezembro de 2018. Participante tradutora. Você falou em dar as boas-vindas a si mesmo, não foi? E que podemos nos curar. Quando sinto dor no meu corpo, por exemplo, recolho-me, coloco-me na posição de acolhimento, vejo esses lugares, sinto a dor no peito. Às vezes funciona e às vezes não funciona, por isso gostaria de saber o que se passa. Responderei de duas maneiras. Em primeiro lugar, a primeira é que você tem a obrigação de respeitar a si mesmo, porque esse corpo é um veículo, então você tem que mantê-lo. No que eu estava dizendo antes, porque aparentemente na pergunta anterior, algumas pessoas entenderam que eu estava dizendo à pessoa para não procurar tratamento, eu nunca disse isso, nunca, 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 nunca. Vou esclarecer isso com esta frase: sou responsável pelo que digo, mas não sou responsável pelo que você entende, e passei o meu tempo durante todos esses anos dizendo que o corpo deve ser cuidado. Agora, de acordo com o que você descreve, você sente seu coração, não importa o que, vibração, impressão, energia que gira, não importa. Você tem que entender que neste nível, quando você sente que a inteligência da luz está funcionando, a maneira como você expressa as coisas talvez mostre um pequeno mal-entendido. Sim, você pode se curar, mas se não perguntar, se pedir a luz para curar você, já é a sua vontade. Aí também, você tem a chance de sentir o que está acontecendo em seu peito, não pedir nada, esperar que a inteligência da luz funcione, a luz irá realmente e concretamente onde for necessário, já que eu tenho sido a iluminação da luz, mas a decisão não pode vir de você, sem isto, ainda é a pessoa. Por outro lado, se a pessoa aceita o que está acontecendo, aí no meio do seu peito, você não precisa direcionar a energia, nem trazer sua consciência para a área onde você está com dor, você simplesmente tem consciência do que está acontecendo no peito e deixar a luz agir. Se há total confiança no que você está experimentando, no que eu estava dizendo antes, de fato, se esta confiança na luz é total, não há razão para que não haja ação, mas a ação não será necessariamente no desaparecimento da doença, mas na aceitação, o que não impede que você tome um comprimido de aspirina ou um remédio homeopático, ou de colocar um cristal, ou de consultar em um hospital. Em um caso eu falo, e os dois são sobrepostos, de como a consciência é orientada e dois, quais são os resultados se ela é orientada para o coração. Você é perfeitamente capaz de ver se uma doença, um distúrbio desaparece ou não, mas em nenhum momento ele realmente o isenta do que é realmente chamado, em termos de saúde, um diagnóstico, mas se você for honesto, você só pode ver que qualquer que seja a patologia, a coisa mais importante, mesmo que ela precise ser tratada, é precisamente este princípio de aceitação, não aceitando doença ou desordem, mas aceitando que o vosso coração, a inteligência da luz, sem pedir nada, fará desaparecer o que lhe incomoda, e se não desaparecer, deixará de ter o mesmo peso, por isto haverá nesse momento, o que se chama aceitação. Quando a aceitação, isso não significa que a luz vai curar tudo, porque no final a cura definitiva é a morte, mas mesmo assim ainda estamos neste corpo, e todos nós sabemos que se o corpo está indo muito bem, não temos que cuidar do corpo, assim você dá mais tempo para que algo diferente aconteça do que cuidar do corpo. Assim, quando digo que você se torna autônomo, significa que tem a responsabilidade de decidir o que coloca diante dele. Ninguém pode decidir por você, só posso lhe mostrar, ou talvez lhe fazer compreender melhor o que está em jogo em você, entre o eterno e o efêmero, porque sabemos muito bem que a partir do momento em que experimentamos esta beatitude, essa liberdade, mesmo que estejamos conscientes de que devemos cuidar do corpo, e devemos fazê-lo, no dado momento, a ágape toma todo o espaço e também toma todo o seu corpo, e também toma toda a sua consciência.
Então, é claro, não estamos todos na mesma fase de rasgar os véus, os últimos véus, por isso não há resposta pronta para isso. Só posso lhe enviar de volta, assim como a nossa irmã de antes, para o sofrimento, seja ele qual for, ou a dor, seja ela qual for, em um dado momento. Cabe a você perceber em que você vai confiar, e recuperar a autonomia de sua vida para se tornar vida e também ser autônomo, ou seja, não depender de nenhuma autoridade externa, de nenhum conhecimento externo, porque o único conhecimento verdadeiro, em última análise, é se reconhecer naquilo que você é, e depois, isso faz parte do cara a cara de cada um. Eu me curo, mesmo quimicamente, mecanicamente, pelas correntes oficiais, mas isso não me isenta do trabalho interior que ilumina e lhes mostra onde está a confiança, não em vocês, mas falo de confiança na luz, ou confiança em outra coisa. Claro que as duas se sobrepõem numa outra de cada vez, e é isto que é importante, é ver este jogo que eu vim, e que está acontecendo em todos agora, porque qualquer que seja o ponto de chamada do corpo, seja ele uma dor, uma doença, um sintoma, todos nós sabemos muito bem, para aqueles que o estão experimentando, que o ágape que se espalha, causa uma infinidade de sintomas no corpo. Há muitos irmãos e irmãs que ardem por toda a parte à noite, sentem formigueiros por toda a parte, pés em chamas, não dormem. É uma doença ou é a alquimia da luz? Voltamos à causa do sofrimento, independentemente das circunstâncias atuais, e em grande parte aqui, todos vocês sabem disso. Há um simbolismo do corpo humano, há o que se chama de corpo de memória e também de corpo de espelho, e de acordo de onde você vai colocar sua consciência, primeiro você aceita a ágape sem entender, ou primeiro tenta entender e erradicar o sintoma. E é precisamente entre esses dois aspectos, como vimos na pergunta anterior, que a iluminação será encontrada, porque obviamente podemos sempre encontrar uma causa para uma desordem, na sua história, nas atividades que realizamos hoje ou não, e isto você vai ver e já é um grande passo. É claro que há momentos, diria mesmo metade do tempo em todos, em que a inteligência da luz, através destes vários sintomas que chamei de regulação central, fome, sede, sono, obviamente causará sintomas, mas que sempre existiu, todos os santos, todos os místicos facilmente perceberam que há sempre um antes e um depois. Veja o exemplo de muitas irmãs estrelas, exceto Mananda. Mananda era muito especial, mas as outras estrelas, se você olhar para a vida de Gema Galgani, Teresa e especialmente da irmã Ivone Aimee, elas passaram suas vidas doentes, mas, por exemplo, a irmã Ivone Aimee de Malestroid teve 3 cânceres em sua vida que foram curados por Cristo. Teve câncer de estômago fatal, porque teve uma hemorragia devastadora, e uma semana depois, todo o sangue que saiu dela, e as pessoas viram, transformou-se em cravos vermelhos frescos. Em outros casos, a luz não cura você, a luz atinge violentamente para a pessoa. E Elisa pode testemunhar isso, ela testemunhou sobre isso, mas porque era o caminho que era indispensável para ela, e ela entendeu e vive tranquilamente em ágape. Não é você quem decide, você decide por outro lado em cuidar do seu corpo. Sim, isso deve ser feito, mas há situações em que a iluminação vem precisamente por causa da doença. Eu não estou dizendo que você não deve cuidar das doenças, não me faça dizer o que eu não disse. É um problema a ser resolvido em sua privacidade, e nunca é a mesma resposta. Há alguns a quem a luz até faz desaparecer doenças genéticas. Este é o meu caso, que foi comprovado por testes de análise de DNA, e então há casos onde a luz, bem, ela paralisa você, porque para Elisa, no que ela tem que viver, ela teve que ser imobilizada, e para mim, por aquilo que eu tinha de viver, ao contrário, eu tinha de estar mais móvel, e por isso esta doença hereditária, independentemente do que eu tivesse, que bloqueou em alguns casos os meus movimentos, e eu fui liberado dos meus movimentos. A Elisa foi bloqueada nesses movimentos. Tire as conclusões que você quiser, mas, em ambos os casos, é a luz.
Então, é um problema de posicionamento interno, como na pergunta anterior. A luz vai atingir você em todos os sentidos da palavra, com o amor para lhe despertar. O despertar pode envolver o desaparecimento de uma doença e também às vezes, e não é um castigo, eu diria mesmo que é uma recompensa. Você é atingido por um raio para mudar, e não faz diferença para a luz, se ela cura sua pequena pessoa ou se sua pessoa precisa ser incapacitada para viver. Ágape é uma constante, ela reflete o posicionamento do que tem sido chamado de ponto de vista ou o posicionamento da consciência. Portanto, é apenas um reflexo daquilo a que chamamos o ponto de vista ou o posicionamento da consciência, e em tudo que acontece na vida de todos hoje em dia, independentemente do que se pense sobre isso, é por exemplo a história do que está a acontecer em França neste momento. É violento, são imagens terríveis, mas atravessam isso, não significa aceitar, não significa se opor, significa acolher, porque quando você acolhe, e quando você se acolhe no que você pede, totalmente, sem dúvida, então o sim, naquele momento, seja qual for o futuro da doença com a qual você tem que lidar, se é real, você já atravessou e está livre. E é precisamente todas estas idas e vindas que chamamos, entre o efêmero e o eterno, que hoje se vive no corpo, porque é aqui que isso acontece, mesmo quando saímos daqui, é aqui que acontece, neste corpo em que estamos, e que tudo irá, portanto, fluir desta forma de interação e alquimia, entre, de um lado a história, a pessoa, a sua vida, e do outro lado aparentemente, ágape. O que quer que possamos chamar, para a pessoa, o preço a pagar, a luz o coloca diante dessa aparência de escolha porque não temos escolha, e tudo vai depender de quanto tempo você leva, mas não em termos de anos. Aqui estou eu falando em termos de horas ou dias. Você está em aceitação. Está no dom de si mesmo, o ágape que é. Esse é o sacrifício. Então é claro que há dúvidas. Cristo na cruz disse: porque você me abandonou. E é claro que faz parte da nossa humanidade. Eu sou o primeiro quando tenho algo que dói, mesmo que eu saiba que é a luz, a minha pequena pessoa sussurrando para mim. Então o que é? É um ataque, é sutil, é uma doença. Não podemos evitar esse raciocínio, mas podemos superá-lo. Mas em todo caso, o que quer que a luz produza, seja uma doença, um bem-estar incrível ou mesmo a morte deste corpo, não importa. O importante é o resultado, e o resultado é encontrar este ágape. E você acha que ágape vai decidir curar todo mundo? Você está errado. Há alguns que estão presos, mas não é ruim, não há julgamento, é apenas o melhor lugar para você se encontrar hoje. Mas é claro que, por exemplo, se você tem, nós vamos ter outro problema que não seja a saúde, você tem que pagar impostos. É normal, você é parte da sociedade. Você não se vê indo ao seu inspetor de impostos e dizendo a ele: eu estou na luz, risos. Então aqui é uma questão de escolha pessoal em algo onde você não tem escolha, e é todo o jogo da luz para mostrar que você não tem escolha, porque a liberdade não é uma escolha, e no final, o que significa querer estar bem. O que chamamos de bem-estar, mas ágape não é bem-estar, é apenas ser, e sabemos muito bem que no ser como no Parabrahman, no absoluto, há alguns que dizem ser o Parabanana e Parabanana. O que está em jogo em vocês, e todo o jogo do ágape é iluminar isso. Mas é lógico quando se é humano. Suponho que quando se tem alguma doença, você quer se livrar dela. Faz sentido, entender, encontrar a causa. Mas ágape nunca será uma causa, mesmo que tenha causado uma doença, porque todos nós somos condicionados e eu sou o primeiro. Além disso, eu fui condicionado toda a minha vida a esta noção de bem-estar, para garantir que eu pudesse aliviar, era o meu papel como médico. Mas quando você vive ágape, você não pode mais ser assim, você não pode mais curar, você só pode propor ágape ou chamar a ressonância do coração, mas é claro, muitos irmãos e irmãs sabem que eu posso intervir mesmo em coisas muito físicas,
Mas hoje é excepcional que eu faça isso, porque nesse momento, eu me recuso a ver que o outro também vive, através disso, ágape. Então também é um problema de me posicionar em relação à minha profissão e tudo o que aprendi sobre energia ao longo da minha vida. Um exemplo muito simples. Em maio e junho deste ano, eu saí do meu corpo, em meu corpo de eternidade, não no astral, fui até as pessoas me viram na forma que eu adotei, um ser de cristal, eu até tomei os arquétipos de Thor, o que quiséssemos, e a chance incrível que eu tive foi que me foi dado neste corpo de eternidade de ver tudo, e quando eu digo tudo que é tudo, isto é tudo, e, claro, como um bom médico profissional na época, o que eu estava fazendo, eu gastei meu tempo escrevendo os relatórios do que eu tinha visto e que eu tinha tratado. Eles me deixaram fazer isso por algumas semanas, e então em um dado momento o Bidi chegou, nós nos demos as mãos lá em cima, e ele me disse: "Que diabos você está fazendo?" Eu disse: "Mas que diabos estou fazendo? Estou tratando as pessoas, e eu tenho a oportunidade de ver tudo no sutil, no causal e em tudo, e é claro que me aproveito disso." E então ele me disse: "Você não entendeu nada." Eu digo: "Como é que eu não entendi nada?" Ele disse: "Mas você não precisa se mover porque você é o outro." Ele me disse: "Primeiro receba em si mesmo." Oh, mas então eu disse a ele: "Eu vou ficar doente." Então eu comecei a acolher em mim mesmo, e me tornei o outro, e eu senti no meu corpo e na minha consciência, e eu me tornei o outro, totalmente. Depois, Bidi me disse, e uma segunda vez, nós demos as mãos, e ainda havia Cristo, e eles me disseram: "Mas porque você precisa fazer um diagnóstico mesmo no mais alto nível, você leva as pessoas a histórias." E aí Bidi me disse: "Entre no coração, você não cuida de mais nada, leve outro para o seu coração, é assim que é a ressonância." E foi resolutiva. Então decidi não ver mais nada, não me interessar mais pela história, não tentar entender ou explicar, mas simplesmente oferecer esta oportunidade de experimentar a ressonância, sem fingir curar nada, ou de resolver qualquer coisa, mas simplesmente para fazer ressoar o coração do outro para que a luz brilhasse sobre si mesma, porque eu finalmente entendi, depois de 2, 3 lutas lá em cima, belas lutas, não há sangue, mas realmente era, onde aceitei que não precisava de saber da história do outro, que não precisava de saber as suas energias, que não precisava de saber o que ele era ou o que tinha, porque eu era ele, e que a partir do momento em que o outro era eu realmente, tudo era feito pela inteligência da luz. Mas é claro, há momentos em que nada acontece, mas qual é o resultado mais importante disso? Então é claro, às vezes isso cura, mas não sou eu quem cura, não sou eu quem faz um diagnóstico, não sou eu quem curou, não fiz nada, especialmente agora, não faço nada, é a luz que decide, não tenho intenção senão de viver ágape com quem me pede. Então, de fato, às vezes estou. Como ontem à noite, por exemplo, havia algumas pessoas aqui, para minha grande surpresa, porque no cuidado, o que acontece como eu disse nesta ressonância do coração, bem, o coração começa a vibrar, você se sente em uma caixa torácica que é muito pequena em relação ao que você é, a dança do coração, o que eu chamei de dança do coração, bem, há muitos circuitos que são ativados porque eu o sinto, mas não me importo, mas sei que quando isto acontece, simplesmente por ter um nome ou um primeiro nome, e todos vocês sentiram isto ontem à noite, vocês sentem que algo está acontecendo, algumas pessoas me viram porque de fato em alguns casos a ressonância do coração criou uma atração que eu aceitei e deixei acontecer, o que me fez me encontrar ao lado das pessoas ou acima delas para a ressonância. Mas mesmo assim, mesmo que eu veja que tudo isso não interessa, eu entendi,
depois de ter vivido todas essas experiências, que não há cuidado mais verdadeiro, mesmo que seja totalmente ineficaz sobre a doença, do que este ágape. E quanto mais eu me apego a ele, quanto mais obedeço ao que sinto profundamente, mais imediatos são os efeitos. Mas cuidado, Jean Caillon não é o culpado. Eu não lhe tratei, não fiz um diagnóstico, passei pela sua pessoa para viver ágape com você, e absolutamente tudo resulta daí. Continua a ser profundamente diferente do uso da energia, mesmo com cristais, que eu fiz durante 25 anos, ou seja, trabalhando com energia. Se eu quiser ser honesto hoje, tudo que é energético, tudo, mesmo os cristais, e não tenha medo quando eu digo isso, eu usei e felizmente ele funcionou. A essência luciferiana porque é dualista, mesmo que você coloque energia de luz em um chakra, você mesmo está necessariamente na dualidade, o amor é livre, mas assim que você, mesmo no sentido de ajuda e cura, porque Deus sabe como cristais funcionam muito bem para curar pessoas, mas realmente quando você vê o que está acontecendo, porque eu vi isto, eu experimentei isto, você só pode chegar a esta conclusão. Todos nós fomos enganados, não só pela predação ou pelo confinamento, mas pelo nosso próprio comportamento, mesmo em relação à espiritualidade, mesmo em relação à energia. Não estou dizendo que devemos parar com os cristais, mesmo que eu os use. Esta manhã tive uma dor de cabeça, tomei um comprimido. Não devemos ser enganados. O que eu vi e experimentei é este aspecto geral, que tonificar ou amplificar a energia vital, que é o objetivo do bem-estar e que é uma regra comum em todas as sociedades, na medicina ocidental, medicina tibetana, medicina ayurvédica, medicina chinesa, em todos os medicamentos, em todas as técnicas energéticas, sem exceção, é luciferiano, ou seja, dualitário. Eu não digo negro, elas apelam para o bem e o mal. Eu faço um diagnóstico em um chakra, nós estamos no sutil, nós não estamos em nomes de doenças, nós estamos em chakras, e bem, mesmo que você esteja distante do que você é difícil de aceitar, realmente. Mas tenha cuidado, eu não critico porque eu mesmo lhe disse esta manhã que tomei uma pílula, fui dualizado, tive muita dor de cabeça com as energias, coloquei minha tampa de alumínio que não funcionou, tomei um doliprano, isso é tudo. Mas de uma forma muito mais ampla, estamos em um mundo de dualidade, é normal usar a dualidade, mas que surpresa, há a erupção do ágape, e o ágape está aí, e o ágape ilumina tudo isso e, neste momento, não no nível prático, mas no nível realmente filosófico de reflexão, o bem-estar como a doença são apenas os dois lados da mesma dualidade, a doença. É erradamente dito, o bem-estar é ser bom, mas não é o ser, não é a luz ou é uma luz que é amputada, mas até agora só tínhamos isso. Enquanto a condição do coração, isto é, o pequeno chakra do coração no meio não estiver aberto, você sabe que todos os sintomas que temos nessa região, na caixa torácica que vibra, mas veja, somos muitos a viver isto, nesse momento também é obrigado a ser transparente consigo mesmo, e eu não posso ser transparente comigo mesmo se eu praticar exclusivamente essas técnicas duais, que são hiper eficazes. Tenha cuidado, não é um problema de eficiência, é um problema de responsabilidade e discernimento real. Então ambos são possíveis. E às vezes você precisa de ambos. Mas é preciso ver que tudo que é trabalho energético, e vou mais longe, tudo que é trabalho sobre a memória, de qualquer natureza, lhes aviso que serei muito violento para alguns. Todo o trabalho que buscará causas através da energia sobre os chakras, por técnicas e são inúmeras hoje em dia na Terra, só leva você longe da verdade, faça o que quiser dela, mas em todo caso para mim, no que eu vivi, não posso mais, da mesma forma que pagar pelo cuidado que já não é possível, porque sem ele não é um dom, é uma troca. O verdadeiro amor não pode ser uma troca. A ágape não pode ser uma troca. A ágape é um presente total, você não pode comprometer-se com isso. Ele se tornará mais e mais um ou outro, e obviamente todos os irmãos e irmãs que usam, em auxílio ao outro através de técnicas,
também verão isto, e está demonstrado, não é só porque eu vi e experimentei, mas foi demonstrado com testes reais que são biológicos, que são elementos relacionados com o que chamamos, como posso dizer, eu perdi a palavra, quando você vê o que realmente está acontecendo, agora eu estou vivendo, mas como eu disse, houve testes que nos permitiram ver isto, eu disse biológico, o que chamamos por exemplo de efeito Kirlian, o que chamamos no que Steiner inventou isso, o que chamamos de cristalizações sensíveis, sem entrar em detalhes. Pegamos uma gota de sangue, colocamos em uma pequena caixa onde há uma gota de sangue, e o sangue cristalizará fazendo cristais e, nesse momento, você, diagnóstico sobre uma gota de sangue, da mesma forma que você pode fazer com o efeito Kirlian, com os chakras ou com a biologia, e será sempre um diagnóstico, médico, energético ou psicológico, não importa. Percebemos, na época, como era com as regressões de Patrick Drowott, o acesso às vidas passadas, percebemos que não havia neutralidade entre aspas, ou seja, quando se trata alguém, que se o trata escrevendo uma receita, que vocês curam com energia, com qualquer coisa, vocês observam, e nós vimos isso em todos os níveis, que não há liberdade, porque vocês têm uma relação de dependência e não de ajuda, e mais uma vez, ela é válida em todas as relações de ajuda de qualquer tipo. Então é claro que é violento, mas você não acha que foi violento para mim quando eu era médico e foi um dos maiores negócios na França e vi pessoas de todo o mundo, com minhas pedras, com resultados incríveis, e que tivemos que parar porque não estava de acordo com o que eu estava atravessando, porque eu já tinha visto há muito tempo, mas antes eu não tinha solução, e qualquer trabalho ou qualquer relação de ajuda que pareça ser uma relação de amor, é normal, é tudo menos amor, não importa se seja pelo financeiro ou seja porque gostamos, porque funciona, mas sempre há quem o saiba, quem o sabe e quem é ajudado. É uma relação de dependência e já a vimos em todos os casos, ou seja, quando você escreve uma receita, até mesmo um médico, nós a fizemos com o efeito Kirlian. Você escreve uma receita, é um ato mágico, porque só pelo fato de escrever a receita já leva a mudanças no outro. Como eu disse, é uma relação de saber, aquele que sabe, com aquele que lhes pede ajuda. Todos nós trabalhamos assim, eu fui o primeiro quando era médico, mas isso não permite nenhuma autonomia, mas não havia como fazer o contrário. Mas hoje, a ágape, e a consciência que já tenho há muito tempo sobre isto e a evidência através de todos os exames clínicos, eu repito e afirmo isto com paz de espírito, mesmo que seja agressivo para você, que qualquer relação de ajuda é tendenciosa, é falsa pela simples razão de que existe você e existe o outro. Em ágape, não há nenhum e nem outro, é a verdadeira cura, mesmo que haja doença, porque é a cura do coração, por isto é muito difícil de aceitar, mas basta saber que todas as evidências existem mesmo na neurociência, eu já expliquei um pouco, é o que chamamos de teoria da queixa, quando você treina alguém, que vem a você de outra parte, você procura a causa, se você for um doutor, você procura um diagnóstico médico, se você fizer da energia, você encontrará os chakras ou os meridianos ou o que você quer que não trabalha, você colocará uma agulha e você fará a homeopatia. Essa relação de ajuda sempre foi comum em toda a humanidade, o que sempre foi chamado de relação de ajuda, e para que seja uma relação, deve haver duas, e essa relação só pode ser expressa através da dualidade, não é um dom. Quando falo de dom, é realmente um presente, e é um sacrifício sagrado para a pessoa, para dizer de oferecer ágape a todos, e especialmente quando não há nenhuma condição e especialmente nenhum dinheiro, sem que não é um presente, é uma troca. Caso contrário não é o presente de você mesmo, é quando você se dá o ágape e é totalmente um presente, e todos os sistemas, sem qualquer exceção, que o traz de volta ao passado, e eu fiz isso primeiro, desde que eu fiz entre 5 e 10 mil regressões para curar pessoas, nunca permitiu que você encontrasse o que você é, nunca, nunca.
Na neurociência nós sabemos, e está provado, você pede para alguém pensar no pai dele porque ele sofreu um trauma. Bem, sem ir tão longe quanto estuprar, incesto e outros, mas simplesmente um pai violento. Você reativa a lesão só de pensar nisso. É chamada de teoria da queixa. Tudo que você vai se opor, vai ficar mais forte. Há técnicas que são usadas hoje em comparação com o passado. Então já havia perigos na época com regressões, e é por isso que eu parei. Mas você tem tecnologias que são dramáticas hoje, que são usadas por pessoas. É inútil para mim dar nomes técnicos, mas assim que você leva alguém para o passado, você o priva da liberdade, você afasta do ser e do amor, e isso é uma constante, seja psicologia clínica, portanto a psicanálise clássica, seja psicoterapia e todas essas coisas que têm saído nesses 20 a 30 anos, que causam coisas catastróficas. Assim, as regressões, por exemplo, as constelações familiares é a pior das coisas. Você mata pessoas com isso. Desculpe, mas é a verdade. Assim que você leva alguém ao passado por qualquer razão que seja, por qualquer ação, não só as priva de liberdade, mas, acima de tudo, você se priva da liberdade. É difícil aceitar, especialmente quando você pratica essas coisas, mas novamente isso não significa que de certa forma, eu também uso cristais novamente hoje. Se eu tenho uma dor de cabeça e bem eu tomo um comprimido e você não deveria ser estúpido, aqui o que eu lhe dou é uma visão global. Essas técnicas lhe trarão o bem-estar, elas vão curar, se esse é o seu objetivo certo, mas você nunca vai encontrar liberdade, você vai se acorrentar. Não só você não é livre, mas o outro também não pode ser livre. A verdadeira liberdade é a ressonância ou a beatitude, mas não eram acessíveis antes, pelo menos nesta escala. Então cabe a todos ver claramente, e você quer ficar nesta noção de ajuda ou você quer ser livre, você não pode mais se comprometer, é um ou outro e tudo é feito na vida para lhe mostrar isto. Quando falamos do momento presente, como estou dizendo no momento, ou como Eckhart Tolle disse longamente, por exemplo, o poder do momento presente, quando você descobre isto e vive isto, obviamente se você me pedir pedras para curá-lo, eu lhe direi quais pedras, você vai se curar. O que eu estou simplesmente dizendo é que você tem que estar ciente disto, você quer ser livre, realmente, você quer viver este amor incrível, ou você quer ficar para si mesmo ou no seu relacionamento de ajuda, nessa noção de causalidade, nessa noção de troca, que de fato só faz você se afastar da liberdade. Em suma, ele lhe pergunta constantemente: o que você quer para si mesmo e o que você quer para o outro? Você quer ajudá-lo, servir ao outro, primeiro passo, ou você aceita que não há outro, naquele momento e você se torna o outro, porque não há nenhum deles e aí você está livre, mas não antes. As injunções ou os chamados de luz deixarão cada vez menos a possibilidade de ignorar isto. O que eu lhe digo aqui é um problema de consciência, realmente um problema de consciência. Você leva as pessoas a retornar no tempo para curá-las ou simplesmente as ouça, porque ao escutá-las você as acolhe. E além disso há um ramo da psicologia que saiu recentemente chamado de maieustesia ou meningestesia, que não se baseia no diagnóstico, que foi inventado por um psicólogo francês, onde o importante não é tratar a história, não é tratar uma doença, mas simplesmente acolher o outro na sua totalidade. É este acolhimento aí, maieustesia ou meningestesia, que trata, em outras palavras, a qualidade da sua acolhida, e nós já a vimos mesmo na medicina. Eu lhes disse que quando emite uma receita, há um ato mágico, a qualidade da receptividade que você tem é muito mais importante do que a técnica que usa. Se o acolhimento é perfeito, quando eu digo acolhimento para um psicólogo significa ouvir o outro sem julgamento, sem correr imediatamente para o assim, vem de seu pai, vem de sua mãe, vem de seu passado, porque a simples escuta benevolente é suficiente. Mas mesmo que você ouça perfeitamente, mas leve o outro ao passado, qualquer que seja a técnica, você faz tudo menos libertá-lo,
Você pode de fato, isso funciona, liberá-lo de uma doença, mas estar livre de uma doença não é ser livre. Agora estou falando de ser liberado, não estou nem mesmo falando de cura, liberado de uma doença. Então, mais uma vez, não posso convencê-lo, fui convencido disso, não pela experiência, mas por todo o trabalho que fiz durante, bem antes do que se passou há 10, 20 anos. Passei a vida estudando isso, tanto que desenvolvi sistemas que tornam possível a elaboração do que se chama um mapa, vamos chamar de um metamodelo, um grande modelo de funcionamento humano, que funciona, porque eu criei tecnologias através dele. Bem, não é um propósito de falar sobre isso hoje porque ele pertence ao passado e ainda hoje ele existe. Entendemos que era inútil contar a alguém, porque ouvimos, você teve um problema com seu pai, mas sim falar com ele sobre o seu comportamento no momento presente, que na verdade vem de uma causa, mas o importante não é voltar e resolver o passado, o importante é a acolhida, o importante é revelar o outro no seu momento presente, e acreditar que você vai encontrar o presente, porque se você vai buscar uma causa no passado para o seu presente, simplesmente mostra que você ainda está na crença de ser uma pessoa, reencarnação e do passado para preocupar a pessoa, o que você não tem nada a ver com isso. Mas, no entanto, estamos todos conscientes, como eu disse, desde o momento em que tive uma dor de cabeça esta manhã, também tive uma dor de cabeça, tomei um comprimido, não é necessário ser estúpido, mas aí está o meu cara a cara, não é um médico que me fez uma receita me dizendo: você toma isso, você precisa, porque é induzido pela luz, para tender para esta autonomia, mas sua autonomia não precisa desse conhecimento do passado. A única coisa que você tem que resolver é: estou no momento presente, então não estou falando de vazio, ausência de pensamentos, ausência de emoções. Se você está realmente presente, no presente, significa que você está livre de todo o passado e futuro. Então qual é essa mania que todos nós tivemos? Eu primeiro, de querer sempre buscar uma causa, já que estamos além da causa. Infelizmente, havia poucas chances de que antes isto acontecesse. É por isso que hoje esta ressonância do coração, este acolhimento através da pessoa, tem tanta eficácia, mas não é a eficácia de Jean-Luc ou Abba ou quem quer que seja, seja qual for a entidade, não sei que entidade, já está presente em cada ser humano, mas simplesmente temos tantos hábitos de funcionamento em reação à ação. É a forma como este mundo funciona, que é interminável. E, além disso, no budismo tibetano é bem dito, creio que está nos fundamentos do misticismo tibetano de Anagarika Govinda, explica bem, que há ocidentais suficientemente loucos para acreditarem no pressuposto de que temos de pagar por todas as ações e reações do passado. O karma existe apenas para a pessoa, é uma ilusão total sobre quem você é, então o que lhe interessa, a pessoa, a história, o jogo da dualidade ou quem você é realmente. Hoje a luz nos diz que é uma ou outra, e a aproximação é agora o que separa, e de acordo com e como você aceita essa separação aparente, você a vive isso com facilidade ou não, mas a finalidade é a mesma para todos, esta finalidade é a ágape. Todo o resto só passa como criação. O eu eterno sempre esteve aí. Nossas vidas passarão, nosso mundo passará, a criação passará, mas nós nunca passamos. É isto que a Ágape lhe faz perceber, que não é um conceito, não é uma crença, não é uma projeção. Esta é a verdade, e o que chamei de apoteose da revelação, e é por isto que, independentemente do que as pessoas pensem disto hoje, só pode terminar em uma grande explosão de riso. A vida é uma grande explosão de riso cósmico. Olhe para o exemplo de Nisargadatta, você sabe que ele morreu de câncer de garganta, ele fumava o tempo todo, mas fez até o último dia, e além disso as pessoas não conseguem entender, porque Nisargadatta disse, por exemplo, no dia em que sua esposa morreu, ele era casado, tinha filhos, ele não é um místico que vivia fora da vida, ele fazia cigarros, ele estava no comércio, e naquela época, Bidi disse,
Quando minha esposa morreu, eu dancei ao redor da cama porque eu estava feliz por ela, ela estava livre. Vai dizer isso a um ocidental hoje que você está a dançar em volta do caixão da sua mãe, do seu pai ou do seu filho. Bem, quem faz isso não é louco, ele viu, ele viveu a verdade, e você sabe que hoje somos incontáveis a viver algo que acontece aí no peito. Participante tradutor. Meu marido morreu, no dia em que ele morreu, quando eu adormeci, fiquei super feliz porque tive a confirmação porque ele estava feliz, e toda a alegria vinha sobre mim, eu queria compartilhá-la com todos. Ele morreu há pouco tempo ou há muito tempo? Há quanto tempo? Participante tradutor. 6 anos. Isto se observa cada vez mais, e eu diria de forma progressiva, e especialmente desde 2010, 2012, é claro. De fato, se você quer a verdade, tudo que vivemos aqui não existe, é exatamente o contrário da luz. E mesmo no amor que nós expressamos o mais puro, não o ágape, mas o amor, seja ele uma relação sexual perfeita, eros, seja ele outro amor, amor filial, amor de casal, amor humano, é sempre amputado de ágape. Agora cabe a você saber o que você quer. O que você quiser, de qualquer forma é inevitável. Então é claro que quando eu disse isso, na época de Outros Dimensions em 2009, as pessoas pensaram que eu era louco. Quando eu disse que não fui eu quem falou mais, foi Seret, quando Seret tinha dito que o Sol reabsorveria Mercúrio e se transformaria num gigante vermelho. Mas isso é o que estamos atravessando, por isto há coisas que não são boas de dizer quando não chegou a hora, e que eu entendi muito bem. Mas o inferno está aqui, não na vida, mas na articulação chamada sociedade, que é a perfeita ilustração da perda de autonomia, e você perde sua autonomia assim que entrega qualquer poder ao outro. O que fizemos, votamos, e acabou, e chamamos isso de república, democracia, e não é democracia, é democracia, ela democracia, não sei como vais traduzir isso, é demoníaco no sentido real da palavra, e é a realização que está a acontecer por todo o planeta neste momento. Não há solução nenhuma neste mundo, porque qualquer sociedade dentro do confinamento, quer estejamos a falar da sociedade ocidental ou das sociedades mais antigas que desapareceram, mas sabemos, e eu não estou sequer a falar da Atlântida, estou a falar dos maias, estou a falar dos astecas, de todas as sociedades, sem qualquer exceção neste mundo, é o mesmo para um país muito pequeno, inofensivo e para um império americano. Um império, um país passa sempre, e uma sociedade, uma civilização, passa sempre por um certo número de fases, que são as fases em que vivemos. Como humanos quando nascemos, há uma fase de nascimento, de aparência, de ascensão no poder, de cume e depois vem a velhice. E nós descemos e morremos. Bem, para uma civilização é a mesma coisa, e hoje estamos no fim dela. Temos que estar lúcidos, mas não há perda, a perda é a aparência, mas por dentro todos nós sabemos muito bem, mesmo que não aceitemos isso, hoje sou a ágape. E é isto que vivemos, hoje muitas pessoas, e quando você percebe que não é energético ou vibratório, ou que seja ligado ao contato com Michael ou qualquer arquétipo ou presença real, eu diria que é a última revolução interior, e obviamente no nível coletivo, como em todas as civilizações sucessivas na Terra, o fim é sempre violento, toda a vida humana evolui assim, as vidas das sociedades e civilizações evoluem assim, não pode haver solução de continuidade. Viver é consumir, nós comemos, nós consumimos, não só falamos de dinheiro e consumo, coisas inúteis, mas qualquer sociedade e qualquer civilização consumidora, essa é a própria definição de sociedade que consome, leva ao seu próprio consumo, tem sido perfeitamente descrita por alguns filósofos como Georges Bataille, aqueles que estão interessados, mas é inevitável, nós temos isto diante de nossos olhos em todos os lugares, e é por isto que quando eu ouço as pessoas dizerem sim,
Ou a consciência que diz sim, eu vi a nova terra, o novo mundo, e eles são incontáveis através do processo de liberação de ainda haver um novo mundo, uma nova terra, uma nova dimensão, e eles não viram que era um sonho porque eles não foram além da consciência. Mas quem está em beatitude, já não tem consciência ou é toda consciência, não pode ser enganado. Mas se você é objetivo, sem sequer falar da sociedade, sem sequer falar do que foi dito pelas profecias, pelo arte, por tudo o que estamos vivendo no momento, se você olhar objetivamente para o que está acontecendo no nível da Terra, ou seja, em termos de aspectos puramente geofísicos ou astronômicos, reais, aspectos observáveis, entramos na sexta extinção em massa, é chamado de evento de nível de extinção, mas todos os cientistas sabem disto, só há pessoas espirituosas que ainda estão em seus sonhos de consciência de outro mundo. E hoje temos que enfrentá-lo sem apreensão. O que significa desaparecer? O que significa morrer? Você nasce no inferno e até agora nós morremos e fomos apanhados pelos hologramas dos arcontes. Deixamos nossos corpos e fomos acolhidos, se éramos cristãos por Cristo ou por membros da família que são sempre muito mais jovens e melhor vestidos, com um sentimento de amor emocional. Mas tudo é o que não existe. Sem isso não haveria razão para as pessoas que experimentam a morte iminente, e sabemos muito bem de que alguém que é cristão, ele vai ver Cristo, alguém que é budista, ele vai ver Buda, alguém que acredita em Krishna, ele vai ver Krishna, e ele não existe, é uma criação artificial. A verdadeira luz está do outro lado do sol. Você vê que somos enganados em todos os níveis e especialmente no nível espiritual. Não há Salvador. É claro que Cristo existe, mas como ele é apresentado é falso. Todas as religiões, sem exceção, são apenas uma escravidão. Todas as espiritualidades, sem exceção, são luciféricas. Você não precisa de espiritualidade, você não precisa de um salvador, você não precisa de nada, isto é autonomia. Por isto, é claro que desencadeia confrontos no nível civilizacional. E agora chegou o momento. Este tempo que chegou foi preparado há muito tempo. Na história foi preparado há 320 mil anos. Então eu gosto de histórias antigas, mesmo que sejam falsas, não minhas, mas a história da civilização. Nós estamos presos. E esta história é o que é há muito tempo atrás, quando a sombra aterrissou neste mundo. Então é claro que foram os arcontes que o fizeram, e enquanto tivermos esta visão, não podemos perdoar, e ainda assim tivemos que cruzá-la, tivemos que vê-la. E agora não somos mais nós, com nossos potenciais espirituais, que sabemos o que é que os arcontes são. É muito mais do que civilização, é a humanidade como um todo que conhece a verdade, e que é violenta, assim como é violenta para mim. Quando lhes digo hoje que a espiritualidade, como dizia Bidi naquela época, é um grande golpe e que a consciência é uma doença, ela passará, e como disse mesmo, aqueles que se opõem a ela e porque vivem as coisas em consciência, veem a nova terra, eles veem uma nova dimensão, ela será consumida da mesma forma, porque assim que a HP estiver presente, vocês verão que não tem mais futuro, porque nunca houve futuro. Então vivam a vossa vida hoje plenamente, seja qual for a idade, seja qual for o estado. Eu disse ontem, até recentemente, dissemos que estávamos em uma matriz, o filme Matrix, e hoje percebo que estamos em um videogame, mas ainda de baixa qualidade, de 20 anos atrás, e que tudo isso está escrito, e que finalmente, quando você vive a verdade, tudo isso nunca existiu. Então, sim, pode ser muito violento, mas mais uma vez, eu não tenho nada a vender. Se você aceita ou não aceita, não muda nada do que eu disse ontem. Se você aceitar, muito melhor. Se você não aceitar, muito melhor também, porque mesmo a sua oposição será consumida pelo ágape, e não há punição. De quão perfeito ele poderia ser punido. Não estou a falar do seu corpo,
da sua história, nem do meu corpo, nem da minha história, mas estou a falar do fato de que cada vez mais irmãs e irmãos vivem sem o poder explicar, ainda que a tradução seja por agora esta incrível violência que estamos a ver, que se tornará mais forte, mas é precisamente através dela que se vive ágape. Isso também é conhecido na ciência, o que se chama resiliência. Você tem livros de um psiquiatra francês chamado Boris Cyrulnik que explicou isso perfeitamente, mas não é a resiliência de uma pessoa, é a resiliência da humanidade. Participante. Não há julgamento final, não há inferno e aqueles que desempenharam o papel de maus. Para a pessoa, sim, tudo isso existe. Participante. Isso é o que não está muito claro, então eu gostaria de saber se os maus fizeram a sua parte nessa representação. Isso pode exigir várias respostas, mas é sempre a mesma coisa. A pessoa, o que eu estou falando, não tem nada a ver com a pessoa. Então, se você quiser trazer a explicação de volta para a pessoa, você nunca será livre assim, porque você se tranca na sua pessoa. Você só pode vivê-la, desde que você tenha essa postura de querer entender, de quem pode ajudar. Mas hoje está aí, e agora, e para isto você deve deixar ir a pessoa. Eu não disse para entrar em uma síndrome psiquiátrica de desrealização ou despersonalização. Este é precisamente o problema do que se chama Advaita Vedanta ou não dualidade. Muitos irmãos e irmãs pensam que a sua pessoa será capaz de viver a não dualidade, mas a pessoa não pode viver a não dualidade, é impossível, a pessoa nunca será liberada, nunca, 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 mas é você que está livre da pessoa. Mas se você se considera uma pessoa, você não tem saída. Viva o amor, ágape, tudo o mais é feito por você mesmo e todas as respostas são dadas, e estas respostas não são explicações, é uma experiência, porque quando você vive ágape, você vê a realidade deste mundo. Eu publiquei testemunhos ontem, e vou falar deles agora. Recebo incontáveis. Não publico todos porque não tenho tempo, mas vocês têm hoje jovens, adolescentes e os jovens, digamos entre 13 e 20 anos de idade, que no meio da noite vivem o que alguns de vocês vivem. Aquece por toda parte, vibra por toda parte, e eles são instantaneamente liberados. O que acontece quando acordam? Porque há tantas famílias que me escreveram sobre isso. Você não pode imaginar. Essas crianças ou esses jovens adultos acordam dizendo: mas você é meu pai, minha mãe, neste mundo, nesta vida, e esta vida é totalmente inconsistente, não existe mais, e eles não se encaixam mais nos moldes, eles não têm as explicações como nós poderíamos vivê-los ou entendê-los aí, e ainda assim eles vivem. E hoje é vivida por um número enorme de pessoas, e se tomarmos o exemplo de alguém que falou sobre este assunto, Ramana Maharshi, ou se você preferir um amigo, que descreve o que aconteceu quando ele era adolescente, onde ele sentia que estava morrendo, ele aceitava, era livre, ele descreveu Krishnamurti perfeitamente, o mesmo foi através da morte do seu irmão, mas esses testemunhos de alguns grandes seres que espalharam na Terra, e hoje vividos por milhões de pessoas que não pediram nada, que vão para a cama, são uma pessoa, e que acordam, veem claramente, isto é tudo que veem com os seus olhos, e é totalmente incoerente, e não existe. Então, este processo é o que tenho chamado em termos neurocientíficos e psicológicos, a quebra do mito da imortalidade. Em termos fisiológicos e anatômicos, sabemos o que está acontecendo. É claro, o que acontece. Primeiro de tudo você tem as estrelas, aí, você sabe, que nós chamamos Ikinuk, acima das orelhas, que se abrem, e ao nível de um scanner, vemos edema nos dois lobos temporais. Então as duas coisas acontecem no cérebro, e eu sei disso já há 30 anos, no momento da ativação da recepção da luz na cabeça.
Antes que você entenda que ela vem de si mesmo no nível do coração, leva anos, não agora que é instantânea. Você primeiro tem o que é chamado de perfuração do assoalho das cavidades nasais, ou seja, no topo do nariz, você tem uma lâmina óssea e em cada lado uma membrana ligeiramente mais celular, digamos não óssea, muito fina, que separa a camada respiratória com a do nível do cérebro. Quando o Espírito Santo ou Shakti começou a descer à Terra em 1984, os primeiros irmãos e irmãs que receberam esta luz, houve uma perfuração do assoalho das cavidades nasais com sangramento da narina esquerda, e às vezes também da direita. Por quê? Porque o cérebro nesse momento já não é apenas oxigenado pelo sangue, mas real e concretamente pelo ar que passa pelo nariz, induz mutações extremamente importantes, tanto na arquitetura do cérebro, como nas secreções hormonais, em particular o aumento de dois hormônios chamados oxitocina, o hormônio do bem-estar. Quando você toma alguém em seus braços secreta oxitocina, e especialmente na liberação do sangue de outro hormônio chamado epifisina, que intervém nos ritmos do sono. É claro, o que explica que todas as necessidades fisiológicas são modificadas e, no estágio final que estamos vivendo agora, finalmente ocorre o chamado rasgamento do pericárdio. Assim na medicina sabemos muito bem o que é um pericárdio, os chineses também sabiam muito bem o que era, chamavam, nó de envelope do coração. Este envelope do coração é o que induziu um ritmo a duas vezes no coração, contração sístole e diastole, sístole e diastole. Hoje, aqueles que rasgaram o pericárdio vivem um ritmo de 3 batimentos ao nível do coração, não mais um ritmo de 2 batimentos. Eu poderia ir muito longe, porque eu poderia falar com você por uma semana se você quisesse falar sobre todas as mudanças que acontecem no nível médico, anatômico. Bem, eu estive aí nos últimos 30 anos, certo? Porque eu expliquei, eu entendi, mas hoje você não precisa disso. Você só tem que largar tudo isso, todo conhecimento, e reconhecer que todo conhecimento é ignorância. Bidi repetiu isso durante toda a sua vida, e a verdadeira liberdade, isto é, o que Cristo disse. Ninguém pode entrar no reino dos céus a menos que se torne novamente criança, e a criança está no momento presente pelo menos até a idade de 7 anos, devido à sua estrutura cerebral, é claro. E depois que as fontanelas fecham novamente, a sensação de ser um indivíduo aparece entre 18 meses e 2 anos e meio. Em vez de 18 meses, penso eu, as fontanelas fecham e acabou. Você é um indivíduo, você pensa que é. Todo o problema vem daí, porque somos identificados como consciência com uma forma, e além disso é chamada de propriocepção ou percepção de nós mesmos, e acabou. Você pensa que está separado, e na verdade você tem uma forma, e você sabe que a forma do próximo não é a sua forma, mas isso existe apenas nesta forma de manifestação, que chamamos de 3D dissociado, que ela pode aparecer assim. Você sabe que no dia de Todos os Santos de 2008, vários meses antes do casamento celestial, na noite do dia de Todos os Santos, acordei com um começo e vi, com os olhos abertos, um ser magnífico com uma descrição de luz, que eu poderia, se eu pudesse desenhar, eu teria desenhado. Era o arcanjo Anael, claro. E então, muito rapidamente ele me disse: mas por que você quer me congelar em uma forma? E então eu vim mudar de forma diante dos meus olhos, até o dia de 2009, no final das bodas celestial, onde fui trazido. Na época eu não sabia o que era, em plena consciência, eu não via um corpo, e eu estava sob as asas de Michael, e eu estava vivendo os saltos dimensionais, de dimensão para dimensão, porque você sente um abalo, não há deslocamento, é um abalo que revela outro plano dimensional que sempre esteve aí, e não imagine que o Sol está em outro lugar. Então o Arcanjo Miguel me levou muito além do mundo astral, além daqueles que estão
desencarnados, que veem o que eu disse antes no NDE, longe do nosso Sol, longe da porta estelar do Sol, eu estava perdido porque eu estava acostumado à minha forma, e de repente eu me encontro sem forma e ainda existo. Você pode imaginar o choque, especialmente porque, antes, eu já tinha vivenciado o paraíso branco, onde vi o meu próprio corpo desaparecer e onde eu chamava, como lhe disse, a minha mãe todas as noites. E depois disso, houve outras experiências, mas elas não são essenciais, porque hoje, tudo que eram camadas intermediárias, não sei, o que eu possa ter atravessado, porque era isso que eu tinha que passar para poder restaurá-lo talvez, eu não sei, em todo caso, é o meu jeito, e então nesse momento, você começa a ver como todos os jovens que estão vivendo isto agora e dizem, muitos jovens estão vivendo isto, mas que este mundo é um sonho, tudo é falso, só o eu eterno é verdadeiro. Mas não tínhamos como verificar isto antes, então permanecia uma crença, exceto alguns poucos seres raros. Eu lhe disse, não havia muitos, Enoque, Elias, Cristo e isso é tudo. Tinha havido o que chamamos de Advaita Vedanta, os primeiros escritos de Sankara remontam do século VIII, e também é tudo o que se chama Tantrismo de Caxemira, tudo que chamamos hoje Advaita Vedanta, ou seja, não dualidade. É como se estivéssemos em um sonho coletivo. E é por isso que o filme Matrix é real. Os Illuminatis se divertem lhe dando exatamente o que acontece nos filmes com alguns anos de antecedência. Eles brincam com você, porque já estamos em um filme, e também nos foi mostrado um filme, mas que não tínhamos como descobrir. Podíamos aderir a ele porque havia o exemplo de Nisargadatta, Advaita Vedanta, Cristo, mas não havia como viver isto. Era uma crença, uma esperança. Mas agora isto é experimentado por uma multidão, o que prova que é um fenômeno coletivo, e a única resolução é ágape. E repito de uma maneira formal que ágape não precisa de consciência ou de um mundo, e que apenas a doença da consciência faz você acreditar que você deve evoluir, que você tem que ir a outro lugar, que você tem que chegar em outra dimensão. Além disso foi chamado de outras dimensões, mas tudo isso não existe, existe para a pessoa, existe para a interação de mundos ou pessoas, que chamamos de sonho coletivo, civilização, sociedade. Mas não adianta se opor a tudo isso, porque sem ele você alimenta o sistema. Não se trata de uma luta, ao contrário do que se diz na matriz, trata-se de compreensão, mas essa compreensão não está ligada ao conhecimento, está ligada a uma experiência, e esta experiência que está se tornando cada vez mais coletiva, e todos os sinais que ocorrem na Terra e no céu nos dizem a mesma coisa e, de tal forma que é verdade, que todo o nosso sistema solar está sendo comido, literalmente, por matéria escura e buracos negros. É este buraco negro que temos no meio dos nossos corações. O que está em cima é como o que está embaixo, e isso é verdade. Estamos para além do simbolismo ou das leis da correspondência. Estamos na vida real. Não se pode aceitá-la ou acreditar nela. Obviamente se pode questioná-la, e só se pode questioná-la enquanto não a tiver vivido. Mas mesmo esta dúvida nos leva a isto, porque é inexorável, porque a criação foi um sonho, porque a consciência é uma doença e a espiritualidade é uma fraude. Só a ágape nada mais. Isso não lhe impede de viver a sua vida, de fazer amor, de ir a um restaurante, de desfrutar do que a vida lhe dá, não lhe impede de sofrer, de ter doenças, mas muda tudo, porque, como eu disse, neste momento tem o sorriso dos seus lábios e do seu coração que não lhe podem deixar, e você não pode fazer nada a esse respeito. É neste sentido que a criação, quando dizemos que vai acabar, não significa nada. Como podemos destruir o que nunca existiu desde que é um sonho? É sobre compreender e viver, e é agora, porque somos incontáveis para viver isto. Quando digo incontáveis, não são milhares, dezenas de milhares, ou centenas de milhares, são milhões como irmãos e irmãs que nem sabem o que estão passando, mas sabem que é a verdade,
como todos esses testemunhos que tenho de jovens velhos, que de um dia para o outro, sem ter pedido nada a ninguém, nem mesmo busca espiritual, nem busca de sentido em suas vidas, nem explicação psicológica, bem eles começam a vibrar como os doentes à noite, geralmente entre 2 e 4 da manhã. Não é por acaso, porque aqui também há uma explicação, é claro, porque este tempo é simplesmente o tempo do meridiano hepático, está relacionado com o que se chama o mito de Prometeu. Posso também lhe explicar o que é na medicina chinesa, mas, bem, é inútil, e este processo de consumo acelerado que ocorre à noite, e mesmo irmãos e irmãs que estão abertos a ele, para que de manhã você não seja mais o mesmo. No dia anterior, você era uma pessoa, ou você acredita que era uma pessoa inserida em um mundo, em uma história, em uma lógica, e no dia seguinte o véu é rasgado, você sente paz. E quanto mais você aceita a irrealidade deste mundo, enquanto está presente e não há nada para fugir, e quanto mais a alegria se instala, mais alegria e você não tem mais nada para fazer, todo o resto é apenas uma perda de tempo, o que não nos impede de nos divertir. Além disso, podemos fazer sessões de cristal e tudo mais, por que não? Esta será certamente a última palavra, porque já não temos tempo. É o que eu tinha a dizer, e estou a falar o mais francamente possível. Mais uma vez, não tenho nada para lhes vender, não tenho nada para lhes fazer aderir, não há movimento, não há religião, não há futuro, lhes digo apenas o que está aí neste momento e o quanto é a verdade, não é a minha verdade, é a verdade comum de inúmeros irmãos e irmãs. E se você tem a impressão, quando me escuta aqui ou em outro lugar, de que está em contradição, ou pelo contrário, lhe diz que é isto, mas eu não vivo, bem, você está informado e você viverá, da mesma forma que as crianças vivem espontaneamente. Então não se assuste com o que vai acontecer a partir de amanhã, e repito, é apenas um jogo, um sonho ou um pesadelo, mas todo sonho, mesmo o melhor, como todo pesadelo, sempre termina quando você acorda. Então viva sua vida como você vive hoje, porque você está exatamente onde você deveria estar. Se a luz lhe paralisou por uma doença, é porque deve ter sido porque a luz lhe colocou você no trabalho onde está. A luz lhe restaura a você mesmo onde você está hoje. Não há erro. Mesmo quando eu disse sobre as energias luciferianas, no passado tudo isso não era um erro, era a única maneira possível de tomar consciência. Então, é claro que Maria existe, é claro que Jesus existe, é claro que Cristo e os arcanjos existem, mas em maio e junho, muitos de nós destruímos todos os arquétipos, porque os arcontes sempre usaram os arquétipos, e além disso está em uma frase, e eu paro com essa piada que ouvimos frequentemente. É Deus quem fala com o diabo e Deus diz: enviarei mensageiros, enviarei seres humanos, enviarei o meu filho e o diabo responde-lhe: não há problema, organizarei tudo isto. E assim que vocês se organizam, em relação ao espírito, não são livres, o amor é livre, o espírito é livre, não está sujeito a forma, nem a uma dimensão, nem a uma história. Não é um sonho vã ou uma projeção vã, é o que cada um de vocês pode experimentar hoje. Vocês não têm nada para suprimir, não tem ninguém para deixar hoje. Vocês simplesmente têm que ver claramente. Para quê? Para viver o que tem que viver. Se tem que se casar, case. Se tem que fazer amor, faça amor. Se querem comer, comam. Aqui vamos nós, é hora de comer. Risos. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis. Revisão: Marina Marino.